Você é o meu líder. Você defende o Rio de Janeiro, você ama o Rio de Janeiro, você encontrou os argumentos mais sofisticados. Mamãe, você está vendo isso, mamãe? Mamãe. Para defender o Rio de Janeiro. Então, você mora no meu coração, Christian. Olá! O Diálogos com a Inteligência é uma parceria da Insight, editora da revista Insight Inteligência e do Meio. E eu, Christian Linde, sou o seu apresentador. E se você gosta de saber qual é o ponto de vista não convencional de especialistas das mais diversas áreas sobre assuntos fundamentais para o Brasil e para o mundo, você está no lugar certo. Sejam bem-vindos. E vamos falar, para variar, de Brasil. Vamos falar especificamente sobre uma palavra demonizada, uma palavra polêmica, um conceito que já causa confusão na academia e fora dele, então todo mundo sempre associa a coisa feia. Essa palavra é uma palavra que é igual ideologia. Quem tem são os outros. Você só usa para xingar os outros. Essa palavra é o fantasma do populismo. Afinal, o que é populismo? Quem é populista? Como se identificam pessoas ou grupos populistas? O que significa populismo para o país? Né? Bom, para discutir esse assunto, Deus do céu, com o que a gente vai falar? A gente vai falar com a nossa queridíssima, veterana, sabe tudo, Aspásia Camargo. Bem-vinda, querida, a esse programa aqui. Você tem que beijar o anel aqui, ó. Estar com você é o prazer supremo da vida e da inteligência. Aspásia, querida, Aspásia Camargo, cientista social, professora da UERJ, da nossa Fundação Getúlio Vargas, política, colaboradora da revista Insight Inteligência desde sempre. Meu orgulho. Desde sempre. Essa amiga do nosso queridíssimo Vanderlei Guilherme dos Santos, que está lá no céu olhando pra gente. Eu fui discípula do Vanderlei Guilherme. Exato. Que escreveu também nessa edição que foi fantástica, cuja capa era sobre o Carlos Lacerda. Você sabe que eu nasci como intelectual, modo de dizer, no IUPERJ, que estava ainda na Praça 15, fazendo uma pesquisa para a CAPES sob a orientação do Vanderlei. Que era sobre Azevedo Amaral? Acabou virando sobre Azevedo Amaral, mas ele me botou para ler os 3 volumes do Cassirer. Que barato. A Teoria del Conhecimento. Um dia eu cheguei para ele e disse: "Seu Vanderlei, será que não é muita coisa esses 3 volumes? Já que eu vou estudar o pensamento político brasileiro?" Não, você tem que ler Cassirer. É muito importante. E era mesmo. Era importante. Os mestres. Então, nesse número da revista Inteligência, né, que foi o número 97, Aspásia, esse que foi o último, por enquanto, artigo dela, que foi, né, o cheiro do ralo já foi pior. Então vocês podem vir aqui olhar desse assunto, que ela trata dos temas principais dela, trata de Rio, trata de federação. Exatamente. Né, que são os o problema dela. do saneamento é uma questão da infraestrutura. Você sabe que a base do desenvolvimento econômico é a infraestrutura. Sim, né? claro. E o saneamento é o patinho feio da infraestrutura. Por que ninguém vê? Porque o transporte todo mundo precisa, adora, etc. A habitação não é fácil, mas todo mundo quer, né? Agora, o saneamento é secreto, ele passa por baixo da terra, ninguém vê, é caríssimo, né? Exige uma engenharia muito especial e ninguém quer saber de tratar dos dejetos. Isso que é verdade. O ser humano tem parte com Deus e tudo que desmerece essa situação privilegiada na espécie, né? Na cadeia das espécies, eu acho que nos envergonha. Mas eu acho que no Brasil também tem uma coisa que é, digamos, ideológica do ponto de vista da imagem nacional, porque o Brasil é enorme, o Brasil tem rios, o Brasil é o país que tem a natureza, recursos naturais infindáveis. Então sempre tem um lugar para você jogar alguma coisa, jogar um lixo, jogar um cocô, jogar um rio que vai... Quer dizer, quando você diz que o Brasil é
uma terra de recursos infindáveis, significa que eles podem ser explorados E desperdiçados. desperdiçados, porque sempre vai sobrar, nunca vai acontecer nada, o cocô um dia vai sumir porque vai para o mar ou vai para algum outro lugar, o lixo vai virar não sei o quê. E não é. E não Porque é. o número de brasileiros cresceu muito e praticamente hoje todos os nossos rios estão contaminados pelo lixo, que todo mundo joga lixo na água, no rio, e contaminados pelo esgoto, né? Então, o trabalho agora vai ser gigantesco, caríssimo, de limpar esses rios. Porque, na verdade, se você pega, por exemplo, uma população isolada no interior do país, você poderia perfeitamente pegar esses dejetos e transformar em adubo. Não teria um problema maior. O que tem é que são cidades gigantescas, né? Cidades com, meu Deus, quase 19 milhões de habitantes, que é São Paulo, coisa imensa, né? O Rio de Janeiro, que já está com 13, essa região metropolitana. Então, o tamanho do problema simplesmente destrói a cidade, né? Pois é. Aí, trazendo o assunto para cá, você acha que parte do problema do saneamento, da falta de atenção a esse assunto é causado pelo populismo? Olha, eu diria que sim, porque Pedro II, que não era populista, né, que era um líder aristocrático, vamos dizer assim, tratou muito bem o saneamento. O Rio de Janeiro foi a terceira cidade do mundo a ter saneamento, depois de Londres e Hamburgo. E meio ambiente também. Né? Foi ele que mandou reflorestar toda a floresta da Tijuca, coisa da mãe dele, né? Da princesa Leopoldina. Então, isso ele fez, né? E durante a República Velha, que também não era populista, com exceção de Hermes da Fonseca. Bem lembrado, bem lembrado. Que era um belíssimo populista. Era, e militarista. Às vezes ele até me lembra um personagem mais recente da história do Brasil, cujo governo também foi um intervalo muito tumultuado, militarista, com bombardeio, com estado de sítio, com desrespeito a acórdãos do Supremo Tribunal Federal. É verdade. Agora, não comparemos, hein? Porque Hermes foi um estadista. Primeiro, que ele controlou as oligarquias, que estavam se excedendo, e ele trocou elas todas, e a nova leva de oligarcas brasileiros que vieram, que tomaram o poder, já era muito mais calma, muito mais civilizada, muito melhor, de qualidade melhor. Segundo, ele fez a Central do Brasil, gente. Este homem fez o que nenhum prefeito hoje tem coragem de fazer. Ele abriu, imagine, uma linha de estrada de ferro da Central a Deodoro. É extraordinário isso. Tá, vou deixar alguma coisa presente. Eu tenho uma impressão vou te dizer diferente mais. do Não, é uma Fonseca, coisa extraordinária. Sabe por quê? Ele resolveu o problema que todo mundo critica, o problema que houve para a questão da vacina, houve intervenção ali no centro da cidade. Sim, na época do Pereira Passos. Do Pereira Passos. Governo Rodrigues Alves. Exatamente. O que ele fez? Ele fez o melhor. Ele criou uma estrada de ferro que povoou de trabalhadores, de classe média modesta, toda a linha férrea, que são os bairros queridíssimos do norte, da zona norte do Rio de Janeiro. Você está dizendo que Hermes da Fonseca, como presidente, foi um ótimo prefeito do Rio de Janeiro? Foi. Não, ele foi. Inclusive, se você visitar a Vila Militar, você vai ver que é o lugar mais bonito da cidade. Hoje nós temos Copacabana muito sacrificada, né? Aqueles prédios todos uns em cima dos outros, áreas insalubres ali, porque não pegam sol, nem luz do dia. Mas se você for para Deodoro, entre Deodoro e Magalhães Bastos, você tem o Rio de Janeiro mais lindo que pode haver. Pois é, então você falando dessa história do Hermes da Fonseca, a gente chega no tema do populismo, né? E a gente já vai adiantando uma opinião que você já antecipou aqui um pouquinho antes da gravação, que está falando que o populismo ele tem que ser encarado de uma maneira mais neutra, né? De maneira assim, que é uma palavra que é muito demonizada, porque populista é sempre o outro.
Assim como ideologia é sempre a dos outros. Assim, eu quero xingar você de você populista. E isso é ideologia sua. É. Pois é, a pergunta é, quais são os diferentes tipos de populismo do Brasil? O que o Brasil experimentou? Não, primeiro, eu acho que, vamos dizer o quê? O que é populismo, em primeiro Primeiro, lugar? eu acho que você tem razão, que a gente tem que tratar o populismo como uma categoria classificatória do comportamento político, né? E não como um xingamento, uma maldição. Não é. Quando as instituições entram em crise e não conseguem, pelas vias institucionais normais, resolver os problemas, a população se aborrece, é o que nós temos hoje no mundo inteiro, todo mundo fica com raiva, fica irritado, vendo uma elite se locupletar com muito dinheiro, com muito poder, e a maioria das pessoas amíngua, passando necessidade, marginalizadas. Então, essas pessoas desejam que alguma coisa nova aconteça, que é o que nós vivemos no Brasil. Eu quero alguma coisa, não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, pelo amor de Deus, me dê alguma coisa que seja diferente. Então, o populismo é o líder, é a liderança de uma pessoa que se sobrepõe às instituições. Ele vai falar pelas instituições, ele vai fazer o que as instituições não conseguem fazer. E mais do que isso, é uma situação em que a maioria das pessoas, o povo, vamos dizer assim, percebe uma fratura muito grave entre as elites que governam e as massas. Então, é aí. É o povo de um lado e as elites do outro. E o que nós estamos vendo no mundo, se não isso? Né? Você tem hoje 7 grandes fortunas, que são os homens das Big Techs, que controlam, sei lá, uma quantidade de recursos que corresponde a quase que 1/4 de todo o PIB mundial ou mais. Então, você vê que nunca houve tanta riqueza acumulada em tão poucas pessoas. E o populismo surge daí, porque a desigualdade aumenta, e foi assim que ele surgiu nos Estados Unidos. No final do século passado, no sul dos Estados Unidos, era um populismo de pequenos proprietários, pequenos fazendeiros, revoltados contra os bancos, que não queriam emprestar dinheiro para ninguém num período de grave recessão. Então, aquilo gerou um mal-estar muito grande, e como a população já estava votando, o populismo ficou perigoso quando o voto começou a ser a moeda de barganha política que a população podia usar contra os governantes. E começou daí. E o outro lado é o populismo russo, que é um populismo muito carismático, porque ele teve o apoio dos intelectuais, e aí é interessante, porque tem um populismo que é anti-intelectual. Eu vou citar o caso do Perón, na Argentina. Perón tinha um slogan que dizia assim: alpargatas sí, libros no. Uau! Isso é quase fascista. É fascista, e ele era, né? Alpargatas sí, libros no. Quer dizer, livros não. Lembra aqueles filmes, né? Fahrenheit 451, que é um Big Brother, um grande líder sinistro, queimou os livros todos, né? Da cidade. Então, é um pouco isso. É o horror do intelectual. E, de outro lado, você tem o populismo russo, que é basicamente intelectual. Porque você teve os maiores escritores da literatura mundial, vamos citar Tolstói e Dostoiévski, mas todos eles, começou isso, foi uma dinastia, né? De escritores russos, eslavófilos, que eram muito simpáticos ao ultranacionalista, né? Mas bem que o populismo é nacionalista. E aí vem o lado anticapitalista do populismo, que é muito forte. Daquele, pelo menos, né? Hoje a gente está vendo umas coisas meio estranhas por aí. Exatamente, híbridos. Isso. Mas, tradicionalmente, o populismo sempre ele vai alegar que os interesses privados ou o dinheiro
O horror ao dinheiro está presente. Que o dinheiro não pode oprimir o povo. Então, você tem muito isso. Pois é. Mas eu penso muito nisso também, porque eu parto exatamente do mesmo ponto que você. Eu fico olhando para trás, para as experiências anteriores, e fico vendo assim, eu acho que é exatamente o que você está pensando. Existem certos ciclos de globalização e ciclos de retração. Os ciclos de globalização são orientados por um pensamento, digamos assim, cosmopolita, liberal, otimista, de expansão. E aí, de repente, você tem uma crise econômica brava. Todo mundo vai se dar bem. A sociedade começa a achar estranho aquela situação, não se sente representada. Aí você tem um ciclo de retração, que, em vez do universalismo, você tem uma espécie de um particularismo, que em geral é nacionalista, mas não necessariamente nacionalista, pode ser uma coisa que você ficar religioso, alguma coisa que é virada para dentro, e aí o populismo aparece. Agora, como eu acho que a gente estava numa onda de democratização, assim, de gente querendo entrar, você está falando da Rússia, a Rússia era autocrática, né? Mesmo nos Estados Unidos, nessa época, não era a democracia que a gente imagina que era hoje, mulher não votava, enfim, os negros nem se fala. Quer dizer, então, assim, o populismo parecia que tinha uma cara mais progressista, digamos assim. Mas a impressão que dá hoje em dia é que a gente tem um populismo... Não, mas veja só, quem começou também com essa história de populismo nos Estados Unidos foi o Andrew Jackson. Sim. Que era um terrível reacionário. Pois é, ele era progressista ele matou os índios. Pois é, ele era de uma progressista maneira terrível. Ele era progressista para o homem branco pobre. Mas o homem branco pobre não gostava de índio, não gostava de preto, não sei o que e tal, então acabou era um populista que era escravista. Ele matava os índios todos. Mas assim, é porque... Não, e não só depende isso. da época. Não só isso. Ele inventou, modo de dizer, usou e abusou do clientelismo e do fisiologismo. Ele comprava voto. Ele criou as grandes máquinas de compra de votos nas cidades com, evidentemente, o apoio dos democratas, que ele criou o Partido Democrata Americano, e isso selou um pouco o populismo do Partido Democrata, né? Não, é só para... Você lembrou uma coisa importante no argumento, que é o fato de que os Estados Unidos daquele tempo eram os Estados Unidos ainda aristocráticos, digamos assim, dos federalistas, dos primeiros republicanos. Exatamente. E aí o que acontece? O primeiro público, entre aspas, democrata para um populismo é o homem branco, que no Sul era dono de escravo. Então, assim, naquele momento, você pode dizer que aquilo... Se você for ler Tocqueville, o Tocqueville está escrevendo a Democracia na América exatamente no tempo do Andrew Jackson. Entendeu? E aí ele está vendo, assim, que é um populismo, só que ele é um populista que é racista, que é anti-preto, que é anti-índio, né? Agora, se a gente imaginar um populismo, por exemplo, mais para frente... Não, e tinha muito a ver com o início da Marcha para o Oeste, porque ele fez a Guerra Civil. Sim. Né? Foi um herói da Guerra Civil. Então, aquele movimento de Marcha para o Oeste, que foi um movimento progressista, que houve reforma agrária, houve tudo isso, foi uma grande inclusão social naquele movimento, mas tinha também um lado meio totalitário, né? Porque era a lei do cão, né? A ocupação do Oeste foi uma ocupação militar, digamos assim, né? Para os índios. Para os brancos, porque aquilo era guerra permanente pro branco, de grupo. Mas é engraçado, no imaginário populista americano de hoje, aquilo é uma beleza. O homem vai para o meio da floresta, não tem Estado, não tem xerife, não tem escola pública para doutrinar. Não. Mas o imaginário é que o homem só com a sua família, o seu pastor e a igreja. Eu acabei de ver um documentário maravilhoso sobre aquele Wyatt Earp, né, que foi o grande herói. O herói amaldiçoado, porque durante muitos anos os americanos se dividiram se ele era herói ou bandido, né? Que era o Wyatt Earp, porque ele resolveu matar todo mundo, porque ele não conseguiu com a lei enquadrar ninguém, mataram o irmão dele, ele foi lá e matou os assassinos lá. Então, esse faroeste... Parece filme do Charles Bronson. Esse faroeste é muito violento, né? Sim. Ele é muito violento. Então, o populismo tem esse lado. Tem esse lado
bélico, né? Mas Essa coisa agônica, nós contra eles. Né? Vamos trazer assim para nós, que eu acho que você está querendo. É o seguinte, a inclusão das massas não se deu por vontade das elites. Ela forçamos as portas e as massas entraram. Né? Então, essa entrada das massas, ela é muito populista, porque algum líder estimulou, Sim. organizou, abençoou e depois fez uma certa distribuição de renda aí. Né? E isso, por exemplo, para o Getúlio, foi o grande trunfo dele, porque até o final da vida dele, para aquelas pessoas que conseguiram uma carteira assinada de trabalho, que conseguiram melhorar suas condições de vida e, sobretudo, ser dignificados, porque o Getúlio falava para eles, quando você vê os discursos daquela época, você vê, né? Então, essas pessoas se sentiam representadas por ele. E ele realmente fez uma reforma. E elas não votavam. Não votavam, mas ele... Olha só, ele foi muito danado. Mas ele deu representação nesse aspecto. Olha só, um populista inteligente. Ele montou a legislação trabalhista em 34, 35. Toda a legislação trabalhista estava ali pronta. E aí, como houve o golpe, que o Brasil estava ingovernável... Esse golpe é o golpe do Estado Novo, tá? Golpe do Estado Novo. 37. Ele só vai botar aquela máquina para funcionar em 45, quando o Brasil tem a primeira eleição de verdade, depois de 1930. Né? Então, isso que ele fez foi muito inteligente, porque ele criou o arcabouço legal, voto para mulher, tudo isso, dado 34. Fez o voto ex officio, os funcionários eram automaticamente registrados como votantes, né? Então ele criou uma massa de votos que deu a eles eleições de 1950, né? Então esse foi o momento do apogeu do populismo verdadeiramente popular do Getúlio. E aí só um parênteses que é interessante, porque é aí que acontece. Aí os adversários do Getúlio acham que não vão ganhar nunca. E aí aparece o pessoal defendendo o golpe democrático. Exatamente. O golpe democrático é uma brincadeira com a retórica do Lacerda, que diz que você não tem como ganhar num sistema em que o Getúlio criou esse... Não, aí é que veio a ideia da maioria absoluta. Você só vai ganhar as eleições se você tiver maioria absoluta. E o Getúlio não teve maioria absoluta e o Juscelino muito menos. O Juscelino é que não teve mesmo, né? Então, houve guerra. E, logicamente, uma elite estava defendendo seus interesses, né? Uma elite agrária, uma elite de coisas, mas também uma classe média, porque nós temos a tradição no Brasil de uma classe média que é muito elitista, né? Que vive parasitariamente em torno da economia das elites, ou agrária, ou exportadora, ou servindo a essas classes exportadoras. E aí, na imprensa, como diria também, o Hélio Jaguaribe fala disso também, na imprensa, porque o dono do jornal é um cara desses também. Né? Então, foi uma guerra que terminou no suicídio do Getúlio, né? Com o suicídio dele. E aí, talvez, a gente tenha, realmente, Christian, o momento mais heróico, talvez o único momento em que o Brasil foi definitivamente universal. Porque nunca no mundo existiu um político que transformou o suicídio na garantia da sua perenidade política. Quer dizer, ele trocou a vida dele pela continuidade do legado dele. Isso não existe, nunca houve. Você sabe que no filme do Getúlio, que o Tony Ramos faz o Getúlio... Muito bom, hein? Eu não consigo ver a cena do suicídio. Eu não consigo ver aquela cena. Porque aquilo me dá um desespero, eu começo a chorar vendo aquilo ali. Mas... Que ele fica embalando aquela arma como se fosse uma criança. Ele fica fazendo assim, como se fosse uma cadeira de roda, fazendo assim. Deus do céu. Pois é, e o que é impressionante é a carta, testamento, que também ignora que haja algum documento populista
mais assim, extraordinário, mais bem escrito, mais empolgante, mais emocionante do que a Carta de Testamento de Getúlio. Aquilo realmente é impressionante. Então a gente tem um populismo, digamos assim, que seria progressista, democratizante, desoligarquizante, que é esse dele. E ele segue existindo depois dele. Agora tudo, claro, com os prós e os contras. Você tem o negócio do peleguismo, né? Porque o sindicato não era um sindicato que vinha das lutas apenas, ele era um sindicato que tinha o apoio do governo, do Estado, né? Havia uma excessiva interferência do Estado nesse processo. E aí eu pessoalmente, me interessei muito sempre pelo populismo quando ele se mistura com o Estado. Sim. Que eu acho que... Eu, inclusive, teci uma teoria ali para aquilo, dizendo o seguinte, que o populismo é um movimento social que se acoplou, que se juntou ao Estado, como se fosse um apêndice do Estado. Então, ele tem uma vida... Esse aí, do Getúlio? Brasileiro em geral, mas especialmente o final, aquele final do Jango. Sei. Né? Do Getúlio para o Jango. Quer dizer, tem um momento em que essas massas, elas são provocadas, sensibilizadas, mobilizadas pelo Estado. O Estado deixa de ser uma estrutura burocrática de governo e passa a ser um movimento social de mobilização para mudar a correlação das forças políticas. Pois é, e aí é uma faca de... aí você fica entre a cruz e a caldeira, porque da mesma maneira que você estimula um movimento, esse movimento pode crescer e o líder perder o controle dele. Mas eu acho que aquele sistema era uma faca de dois gumes. Porque ele servia ao mesmo tempo para botar aquele pessoal para frente e ao mesmo tempo para controlar. Sim. Porque o sistema não foi modificado. Ele foi mantido depois da queda do Getúlio no governo, em governos conservadores, tipo o governo do Dutra. Ele foi mantido no governo depois conservador light. Não, mas o Dutra foi antes, foi depois da guerra. O Dutra não foi populista. A máquina foi montada... Não, estou dizendo, a máquina foi montada no Estado Novo. Foi. Mas eu estou querendo dizer que depois os governos conservadores que vieram mantiveram. Porque o mesmo sistema que servia para atiçar ou para incentivar, os mesmos mecanismos do Estado também serviam para controlar os sindicatos. Sim. Tanto que o regime militar manteve também a máquina, só que para controlar. Ele controlou desde o início. Aí foi terrível. Não, ele controlou desde o início. Agora, a coisa mais interessante é essa fusão do líder com a nação e o Estado. Você tem 3 componentes aí. Uhum. Você tem o Estado e a nação, que estão meio soltos, meio frouxos. Aí o líder junta aquilo. E ele comanda isso. Mas é frágil. Logicamente, não podia deixar... não é durável. Uma liderança carismática é sempre frágil. Isso. E, inclusive, quando ela acaba, quem é que fica? O Perón ficou Isabelita Perón. Meu Deus, o Getúlio ficou o Jango. Não era a mesma coisa, nem o Brizola. Não era a mesma coisa. Então... O carisma não se institucionaliza, né? Ou ele se institucionaliza... E aí ele morre. De maneira como... Ele morre. Deixa de ser populismo. Aí tem que virar um regime autocrático. Então, um regime de transição. Isso. É o bonapartismo dos marxistas. Agora, o bonapartismo tem uma coisa curiosa. Por exemplo, o Estado Novo é mais bonapartista do que populista. Né? Por quê? Porque é a estrutura do Estado, a manipulação das forças do Estado, a mediação, né? A intermediação dos conflitos, que é típico do bonapartismo, né? Em que o líder fala pela categoria mais do que a categoria fala por ela. Mais ou menos o cesarismo. Sim. Porque César fez exatamente isso. Sim. E era militar também. E Bonaparte, 1 e 2, Napoleão, tivemos um filme aí muito fraco. Fraquíssimo. Que não mostrou isso. Muito fraco. Napoleão fez isso magnificamente, né?
e construiu um Estado, né? Então, o cesarismo e o bonapartismo... No filme parece que Napoleão conquistou a Europa porque ele tinha um problema com a mulher, um problema sexual com a mulher. Não deu. Aquilo é a versão inglesa, né? Os ingleses odeiam Napoleão. Exatamente. Então, deu aquilo... As cenas são bonitas, de batalha e tudo, mas a história está mal contada, né? Porque o que Napoleão foi, os cesaristas e os bonapartistas, são os grandes estadistas, né? Então, esse lado estadista do Getúlio foi construído no Estado Novo, com a ditadura. Então, o grande problema do populismo é que, como ele é um regime de transição, ele é instável. Então, ele pode se estabilizar no endurecimento. Você pode ter um Stalin... Maduro. Você pode ter um Stalin, que vira um ditador sanguinário, um Hitler, que vira um ditador sanguinário, um Perón, que criou uma casta ali peronista que nunca mais desencarnou da Argentina, e aí você vai para coisas mais radicais. Pois é. Mas é engraçado que, bom, você colocou já, tem um populismo de direita, tem um populismo de esquerda, tem um populismo moderado, tem um radical. Pode ser bom, pode ser péssimo. Quer dizer, o populismo é um fenômeno político. Ele é bom, entre aspas... Depende da circunstância. Quando ele consegue resolver os problemas que estão encruados ali e que ninguém consegue resolver, né? Por exemplo, hoje no Brasil, nós temos um problema gravíssimo, porque nós estamos congelados numa estrutura econômica que retroalimenta deformações gravíssimas. Você imagina, eu faço uma reforma tributária com um regime tributário completamente torto, porque mais de 60% da arrecadação vem do imposto de consumo, que é um imposto cruel, porque ele castiga todas as pessoas igualmente. Então, é um imposto regressivo que penaliza os pobres. Então, que boa reforma tributária eu vou ter em cima de uma deformação dessa natureza. Então, a reforma tributária é ruim. Como ela é ruim, os problemas das empresas, etc., não vão ser resolvidos com facilidade. Aí o Estado precisa arrecadar muito porque ele não tem orçamento. E como ele não tem orçamento, arrecada muito, mas também escraviza as empresas, tira a competitividade das empresas. Tirando a competitividade das empresas, se aumenta a pobreza. Aumentando a pobreza, você tem que dar Bolsa Família. Olha aí, olha o círculo vicioso em que nós estamos metidos. Tá, e como é que você vê, agora faz uma provocação, Lula é populista? Sem dúvida, é. E Bolsonaro é populista? Sem dúvida. Como é que se explicam esses populismos hoje no Brasil? Aí é que está. Como o populismo é uma manifestação carismática, você não tem dois populistas iguais. Você pode ter parecido, mas igual você não tem. Você teve o Getúlio e depois você teve o Jânio, que era populista também. Só que era um populismo raivoso, né? O Getúlio era um populismo patriarcal, bonachão. Dom Pedro III. Dom Pedro II também era bonachão. Não, eu tô falando que esse é Dom Pedro III, que era uma espécie de patriarcal. Dom Pedro III, exatamente. E o Jânio era raivoso, ele andava com uma vassoura, parecia uma bruxa, né? Ele denunciava a corrupção, os maus costumes, ele era punitivo, né? O Jânio. Mas foi um reformista incrível. O Jânio iniciou uma grande reforma da educação, que ele interrompeu porque abandonou o governo. Ele estava disposto a fazer a reforma agrária, encaminhou tudo para fazer a reforma agrária e fez a política externa independente. O que ficou só foi a política externa independente. Quer dizer, que ficou. Depois com 64 acabou também, mas depois volta com gás. Exatamente. Então você vê que um populismo de direita, quando assume o poder, deu uma guinada para a esquerda. E ninguém sabia o que era aquilo, né? Pois é, mas olha só, vamos pensar o seguinte, a gente tem... vamos dizer que o Lula é populista, é popular e tal, Pereré, mais para trás, eu acho, mais
nos 2 primeiros mandatos. Hoje eu acho que está mais fraco isso por vários motivos, circunstâncias, popularidade. Ele se rendeu ao sistema político que ele tem para governar. Eu acho que hoje está muito enfraquecido, né? Você tem uma coisa que está ali em hábito, mas está muito enfraquecido. Mas assim, vamos pegar a sua teoria, que também é a minha. Você tem uma crise de representação política na década passada. Ela já estava sendo sentida em 2010, 2011, 2012, aquilo estava no ar. Eu me lembro que eu até falava, bom que eu posso falar essas coisas com você, que assim, eu estava estudando República Velha, década de 20, nessa época. Eu ficava vendo os discursos de Rui Barbosa, da campanha de 1919, os discursos dos tenentes, e os discursos assim, nunca se falou tão mal de político quanto na década de 20. Era isso que eu falava. As palavras que foram inventadas, politiqueiro, politiquice, politicastro, politicorreia. Nossa, parece uma doença venérea, né? Diarreia. Até isso, e depois os carcomidos, quer dizer, o ódio a essa política profissional. E aí a década de 2010 era igual. Nunca se falou tão mal de políticos, né? Mas o que é isso? É uma crise de representação. Ou seja, o regime está doente, quer dizer, a base muda, a sociedade muda, até pelas mudanças que foram feitas pelo próprio regime antes. Né? Aí a sociedade muda e o regime petrifica. E aí você não tem... o pessoal novo não se sente mais representado, aquele negócio explode. E aí explode. Explodiu em 2013. Depois a gente descobre que parte daquela malese, daquele mal-estar, era de um pessoal de uma nova direita que não se sentia representada no regime democrático de 88, que não se via naquela Constituição, não se via naqueles presidentes. Né? Até Fernando Henrique era esquerdista. Agora, é uma coisa curiosa. E aquilo acabou no Bolsonaro. Aí teve a Lava Jato, que virou um para-raio, e aí acabou no Bolsonaro. A pergunta que eu queria fazer, só terminar de fazer, aí você pode me fazer falar o que você quer, e aí depois fala outra coisa também. Aí aparece o Bolsonaro que, tirando o fato de que aquela eleição botou essa nova direita para dentro, aparentemente, quer dizer, aí você resolveu em parte o problema da representação, ou da falta da representação ali, porque essa nova direita foi para governo do Estado, entrou no Congresso e tal, e você deu uma injeção de legitimidade ali dentro, de novo, no sistema político. Mas, aparentemente, todos os gargalos que estavam colocados ali, ele não resolveu nada. Então, ao contrário do que você está falando, você falou do Jânio. Aí isso que eu estou dizendo é o seguinte, é que o lado estadista, que é o lado bonapartista do populismo, não aconteceu. Não. Então é isso que é paradoxal, né? Quer dizer, quase que a gente vai dizer, nós desperdiçamos uma chance histórica de ter um líder que preenche esse vazio de representação e que tem um mandato para fazer alguma coisa. Mas não conseguiram fazer, nenhum nem outro. Eu acho que nem... não digo nenhum, Lula, não digo Lula, mas aí eles Bolsonaro vão dizer não fez seguinte, nada. O que eles vão dizer? As instituições não me deixaram. Você tem um judiciário muito forte, você tem um Congresso muito forte, então eu fiquei de mãos atadas, não consegui fazer. Isso está falando isso no discurso, né? No discurso e até na visão popular. Ele não fez porque não deixaram. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Agora, de fato, eu acho, na minha visão, eles desperdiçaram. Eles tinham um enorme poder na mão que eles usaram apenas pela metade. E eu diria até que o Fernando Henrique também. Bom, esse não era cesarista nem bonapartista. Não era cesarista, nem populista. Mas ele fez as reformas bem-sucedidas, Plano Real e um conjunto de reformas, e depois, quando ele tentou fazer o plano de desenvolvimento do país, ele não conseguiu, porque as crises internacionais bloquearam e ele não conseguiu. Então, na verdade, houve um segundo mandato, ele também ficou enfraquecido por causa da crise e tudo mais. Então, as instituições no Brasil, elas têm uma resiliência. O Torrene sempre me dizia isso, que era o meu grande mestre, né? Estudei, fiz tese de doutorado com ele. Ele sempre dizia, o sistema político brasileiro é muito mais forte do que o Estado. E isso ele disse na minha tese, ele, o Celso Furtado, comentando na minha frente, disse, olha, a tese dela é muito boa e tal. Olha só,
O problema que ela está mostrando é que o Estado é mais fraco do que o Que sistema luxo, a sua político. banca era o Turrênio e o Celso Furtado? É. Deus do E eles céu. dizendo isso. E você sabe que eles têm razão. As Pois instituições estão aí. Mas quando me perguntavam no governo Bolsonaro se eu E o achava Estado está em farelos. da possibilidade do golpe, assim, possibilidade sempre há. Mas eu acho que o que impede ou torna difícil o golpe no Brasil são as instituições, mas calma. As instituições, assim, são os interesses corporativos que foram sedimentados e aglutinados dentro das instituições. Por exemplo, ao Centrão não interessa golpe nenhum, imagina, você vai ficar na mão do Bolsonaro? O Centrão? Zero, não tem interesse nenhum. E o próprio alto comando das Forças Armadas, que eu dizia o seguinte, qual é o interesse que eles têm de darem um golpe e ficarem na mão de um sujeito desqualificado feito Bolsonaro? A primeira coisa que ele ia fazer ia ser destruir o alto comando para nomear, aposentar metade daquele pessoal e encher de coronel bolsonarista. Então, Ele ia acabar com aquilo lá. Então eles próprios também não têm então interesse aí nisso. você tocou no ponto mais importante para mim, que é o sistema brasileiro é patrimonialista e corporativo. E isso acomoda muitos interesses. E esses interesses não são removíveis. Então, a autoridade do líder, mesmo quando ele é ungido pela vontade popular, não consegue avançar muito além. Como o próprio Getúlio não conseguiu. O próprio Getúlio, quando ele quis fazer um arranjo lá no final do Estado Novo, foi deposto. Engraçado, eu não vejo muito Fernando Henrique nessa camisa, mas se tem um personagem que eu vejo, foi o Collor. Porque o Collor foi eleito em circunstâncias muito semelhantes à do Bolsonaro. Você tinha eu não diria uma crise de representação, mas uma falta de representação de 20 anos ali, e um cansaço que de repente, tanto o Collor também aparece como alguém que estava... O sistema político estava meio bagunçado, ele corre por fora, ele se elege de uma maneira bonapartista, ele impõe um plano que tem um confisco econômico, todo mundo cai de joelho e diz amém, porque você está há 10 anos daquela crise econômica que não termina nunca, aquela crise inflacionária, e ele desperdiça também aquilo ali. Quer dizer, tem uma coisa que fica, que é a abertura econômica, mas aquilo também é desperdiçado. O que eu acho engraçado no caso do Bolsonaro é que, na verdade, ele podia ter fechado, eu acho que ele podia ter fechado o Supremo no dia que ele assumiu. Daquele dia que ele assumiu, ele podia fazer qualquer coisa. Porque o sistema estava tão desmoralizado que ele podia fazer qualquer coisa. Mas ele não tinha plano nenhum. Que não fosse ficar explorando aquele negócio do populismo reacionário, entendeu? Aí eu vou fazer uma inconfidência a você. Eu acho que esses políticos todos... A minha preocupação maior é com a qualidade da nossa elite, né? Com a nossa classe dirigente, né? Não vamos chamar de elites, vamos chamar de nossas classes dirigentes. Elas estão muito fragilizadas, né? Porque não há projeto, né? Quando o Getúlio assumiu, havia um projeto. Havia. Os juristas estavam escrevendo, propondo coisas. A crise do liberalismo estava toda equacionada. Eles sabiam que o liberalismo era um regime... Era o liberalismo oligárquico, né? Completamente em colapso, né? Que as oligarquias não davam conta dos interesses do país e que precisava construir o Estado. Você imagine que o Roosevelt faz a reforma, eu acho que é em 1933. Em 1934, o Brasil estava fazendo a mesma reforma aqui, criando o DASP, 1935. A reforma administrativa. Administrativa da Beatriz Vargis, lá da fundação que trabalhou com Simões Lopes. Quer dizer, era uma rapidez muito grande, né? É como se, tudo bem, o Lula entrou, quer dizer, criou um regime de transição, mas o que resultou? Não conseguiu montar um modelo coerente, né? As peças não combinam, tem forças políticas pensando coisas diferentes ali, né? O próprio Lula, com a fixação de voltar para trás e consertar ou recuperar os erros lá que o PT cometeu. Tudo bem. Você está falando do governo Lula agora, né? Estou falando agora. Porque os erros, não há político que não cometa. O problema é o que ele faz depois, não é? Qual é o ensinamento que ele tira dos erros cometidos
e conserta depois. Mas olha só, você falou agora... Isso eu acho que essa falta de projeto é que é assustadora. Mas repara uma coisa que você disse É muito amador, entendeu? Mas repara o negócio que você falou. Você falou assim, a crise do liberalismo oligárquico da época já estava equacionada. Você disse. Mas repara agora. Agora, se a gente pode dizer que um certo... o liberalismo atual ele é democrático, não é oligárquico. Mas você pode dizer que ele também está em crise, porque foi essa crise, de uma certa maneira, do liberalismo que provocou o surgimento do populismo reacionário, desse populismo libertariano de um Milei ou de um Pablo Marçal, um negócio desse. Mas quando a gente olha para o Lula hoje, não 20 anos atrás, nem 30, muito menos 30, e quando você vê o Bolsonaro, os dois são personagens do passado. Do passado, o Lula hoje, eu acho que não teria como ser diferente, e vou ser sincero com você, essa é a minha opinião. Eu acho que é o melhor governo que a gente poderia ter nas atuais circunstâncias. Né? Num momento que não tem opção, enfim, por vários motivos. Mas ele, naturalmente, governa com uma visão restauracionista. É como se fosse... Você estava falando do Hermes, eu tenho uma visão mais negativa do Hermes que você. Mas assim, eu fico brincando dizendo que é o governo Venceslau Braz. Em que depois daquela confusão, daquela instabilidade, daquelas derrubadas de governadores, daquele negócio todo da época do Hermes, o sistema se recompõe e elege um Venceslau que vai fazer o quê? Ele vai resgatar a política dos governadores, ele vai criar o café com leite, ele vai restaurar a normalidade institucional daquele regime que foi desfeito. Né? Eu acho que o papel do Lula um pouco é parecido com esse. Então, quer dizer, o que ele faz é restaurar aquilo que estava antes. Mas todo olhar restauracionista é um olhar também passadista. Porque aí um olhar passadista. Minha visão pessoal é que o projeto do PT e do Lula, ele era um projeto carismático, era um projeto que tinha um apelo moral, um apelo ético, tinha. Mas ele não tinha consistência, né? Porque nem ele correspondia ao fluxo dos acontecimentos, que nós estamos vivendo uma... Você está falando há 20 anos ou hoje? Desde lá atrás. 3 componentes. Uma teologia da libertação, que nem a igreja apoiou. Um sindicalismo que estava em descenso e uma luta armada que tinha dado errado, porque quem restaurou a democracia no Brasil não foi a luta armada, foi a luta democrática do MDB pelas urnas, etc. Então, era um tipo de protesto que tinha um lado regenerador do Brasil, que estava sendo governado por generais idosos, por um modelo velho e tudo. Aquilo era um sopro, né, de renovação, de populismo, no sentido de trazer massas de volta para o processo político. Tudo isso era tentador. Mas na hora que virou poder, a proposta de poder não tem consistência. E o que eu estou dizendo? Eu vou agora comparar, vamos comparar grande, né? Quando você vê, a gente estava falando de Napoleão Bonaparte. Bom, mas quem foi Napoleão na história do mundo? Gente, Napoleão, em 1799, né, em 1802, ele faz um código civil que está até hoje funcionando. 30 países imediatamente adotaram. Mas olha só, mesmo a França só teve mais um Napoleão, mais ou menos, que foi o de Gaulle. E o Brasil teve só Napoleão, que foi Getúlio. Pois é. Mas não é na esquina que você encontra o Napoleão. Não é, mas o que eu estou falando de Napoleão é simbólico, entendeu? Eu sei. Não é que é o Napoleão, é a capacidade de criar estruturas novas. Pois é, mas você precisa de uma ditadura para fazer isso, né? Se você tiver uma estrutura, uma institucionalidade estabelecida, olha aqui, se você tiver limites, o Código Napoleônico ele fez no período consulado, que não era ainda o período imperial dele. Napoleão no poder já é. Napoleão no poder já é autocrático, já é uma república tinha assembleia, estava aberta. Agora, ele botou lá um grupo de juristas, de técnicos, de engenheiros, de coisas, sem precedentes. E ele passava de 10 horas da manhã às 4 da manhã, lendo aquilo tudo, revendo aquilo tudo. Quer dizer, ele jogou o prestígio
e a confiança dele naquele projeto. Porque ele sabia que a ordem feudal só seria demolida se você tivesse uma outra ordem para botar no lugar dela. Sim. Então, é o que está acontecendo hoje. Pois é, deixa eu tentar... A gente está com as instituições em pedaços e QD. Pois Quem é que vai propor é aí que outra eu coisa? quero resgatar um ponto que você tinha falado, que é o seguinte: então você tem um olhar do atual governo Lula, que é um olhar passadista, que é tentar voltar para 2010, vamos dizer assim. Recuperar, acertar, adaptar, mas é restaurar, adaptado ao presente, aquilo ali. Então, isso estou querendo dizer, que eu tenho um olhar passadista. Mas assim, o próprio Bolsonaro, que é o populista reacionário da direita, meu Deus, o projeto dele era voltar para a ditadura militar. Isso. Quer dizer, não, que e não também ditadura... é 1000 vezes mais passadista. Não, e não para a ditadura militar. É para o... É uma fantasia de braço, ditadura militar. Não, pior. Para o braço derrotado Sim. e truculento da ditadura o militar. porão. Que nem os militares fizeram. Isso, o porão. Então mas eu estou falando de utopia mesmo. A utopia não tem nada a ver com a realidade Agora, histórica. Vamos combinar. Os dois, por exemplo, são líderes, né? O Lula, inclusive, é uma pessoa que tem muitos predicados, né? É uma pessoa sedutora, é carismático, se comunica bem, tudo. Agora, são pessoas despreparadas. O Lula, para tomar uma decisão complexa, que envolva tecnologia, que envolva comércio exterior e tudo, ele tem dificuldade. Mas ele não é anti-intelectual como o Bolsonaro, que é uma coisa puramente instintiva. Não, mas eu não queria comparar os dois. Eu quero dizer que nenhum dos dois teve condição nem de se interessar por um novo projeto. Bom, mas aí tem uma dimensão da democracia também, porque a democracia... Você nunca teve um operário antes, talvez nunca pusesse um capitão desqualificado. Então, isso que eu digo. Essa história populista de achar que porque povo é bom, nessas horas a gente vê que precisa ter cabeça. Pois é, isso que eu queria dizer para você. Você não acha que, na verdade, assim, a gente estava falando da década de 30 ainda, você não acha que o negócio ainda não sedimentou, na verdade? Você está dizendo assim, aconteceu isso lá atrás, não aconteceu isso agora. Ou será que ainda não aconteceu? O quê? Que essa crise do liberalismo ainda não terminou de acabar, porque a gente vê, eu vejo, por exemplo, o apego, por exemplo, no governo atual à institucionalidade, a postura da esquerda ainda numa pauta identitária. É uma coisa ainda muito tributária do liberalismo, do cosmopolitismo. Olha, eu vou essa esquerda, eu acho que ainda não virou uma outra esquerda eu vou te dar minha nacionalista, opinião. alguma coisa do Eu gênero. vou te dar minha opinião sincera. E nem a direita. E nem a direita, eu acho que não chegou, não apareceu ainda. Eu não sei se não amadureceu ainda. Não, né? eu vou te dar minha opinião sincera. Eu acho que o liberalismo, a chamada democracia liberal, ordem liberal, se a gente quiser, ela está com uma fratura gravíssima. É porque ela se encaminhou para uma linha que não era prevista, que é do consumismo e do individualismo exacerbado. Os selfies, essas coisas todas. Quer dizer, você tem uma revolução tecnológica e as pessoas introjetam isso como hiperindividualismo, né? Você passa o tempo todo olhando para você mesma, tirando fotos, dizendo coisinhas, brincadeirinhas. Quer dizer, aquilo ali, o individualismo chegou a um tal ponto de paroxismo que nenhuma ordem política, você conhece bem isso, que é estudioso, não há sociedade no mundo que consiga viver nesse nível de fragmentação individual totalmente isolado. Você vê a sociedade americana hoje, as pessoas, a família praticamente se dissolveu, as pessoas, o marido está morando numa universidade, a mulher está em outra, os filhos vão embora de casa aos 19 anos de idade, né? Ou então as brigas intergeracionais estão graves, né? As mulheres estão para um lado, os homens por outro. Quer dizer, você tem um processo de decomposição social que eu acho que essa espécie de, maluquice do Trump é fruto dessa patologia. Quer dizer, ele está tendo uma resposta patológica a um problema que é patológico, mas que não merecia uma solução, patológica. Uma resposta tão ruim.
entendeu? Porque não é você querendo dizer que os imigrantes estão matando os cachorros que você vai resolver um problema desse. Mas é engraçado, sabe que tem um livro que está fazendo 100 anos agora e está passando em branco, mas eu pretendo não deixar passar em branco. Não vou conseguir celebrar a efeméride esse ano, mas espero conseguir celebrar lá do ano que vem. Que é um livro que você conhece bem, que foi organizado pelo Vicente Licínio Cardoso e chama-se A Margem da História da República. Mas quando você lê o que Gilberto Amado, Oliveira Viana, o próprio Vicente Licínio, Pontes de Miranda, o que aquela gente está dizendo ali dentro? O Tristão de Ataíde, o que eles estão, por mais diferentes que Jonathan Serrano, por mais diferentes que eles sejam, o que eles estão falando lá em comum? São todos Alberto Torres e são todos criticando o individualismo. Sim. Então, quer dizer, parece que essa coisa do ciclo é mais. E por isso que eu estava dizendo, por isso que eu estava fazendo essa provocação com você. Você estava dizendo assim, não apareceu. Mas será que é porque ainda não deu tempo de aparecer? Porque não, mas eu acho que uma é outra reação crise organizada? Mas eu acho que é outra crise. É que ela é parecida, né? Está havendo uma certa insurgência contra esse liberalismo tosco, né? Que é um liberalismo que vende o paraíso, porque o que você diz? O mercado vai resolver tudo. Né? O indivíduo, na sua independência e liberdade, vai ter o melhor mundo possível se ele tiver ele o mercado. Ai, não! Eu estava lendo hoje um autor maravilhoso que estava criticando o keynesianismo, dizendo que Keynes introduziu no pensamento econômico a ideia de que o ideal de vida era o consumo. Né? Então, ele exacerbou o consumo como uma solução para a crise. E esse consumo não tinha compromisso com nenhum valor, com não é um espírito agregador, nenhum common goods, nenhum ethos social agregador, né? Tipo Tocqueville. Não existia. É puramente no mercado consumir qualquer coisa. Então, eu achei aquele texto iluminado, porque a crise é essa. E não é só esse autor que eu estou dizendo. Isso vem já do David Riesman, com A Multidão Solitária. Muitos grandes autores da década de 50 já estão chamando a atenção. O Marcuse, né, que foi o inspirador de Maio de 68, já estão dizendo que esse sistema, a Escola de Frankfurt, já está criticando esse consumismo manipulador, né, manipulado pelos interesses de comprar e vender, né, está transformando o ser humano num ente vazio de conteúdo e de sentido. Pois é, aí eu queria fazer uma Eu acho que essa crise, que estava lá em 68, me dá a impressão que ela está agora pior, mais agravada, porque o problema do consumismo é muito mais grave, inclusive com a crise climática, né? Onde o grande vilão é o consumismo. Pois é, aí eu queria... Tudo pesado que você falou, como é que você vê o aparecimento agora? Porque a gente fica imaginando assim, o liberalismo entrou em crise, a gente está falando aqui. E de repente aparece como resposta a isso um populismo neoliberal, ou libertariano, que é esse populismo do Milei. Tudo bem, é Argentina, tem, sei lá, um século de populismo, né? Como é que a gente explica ou essa coisa marçal em São Paulo, que é misturado com Bete, e que é misturado sempre com a ideia de que eu vim do nada, eu fiquei rico, você também pode, e tem que tirar o Estado da frente, que na verdade é um populismo que propõe como solução ao problema da crise, radicalizar ainda mais o individualismo. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que isso aí é pura reação contra o Estado. Porque o Estado é o vilão. O Estado brasileiro está... Hoje eu tive uma conversa extraordinária com um grande especialista, que é o André Médici, que estava em Washington. Falei com ele estava em Washington. E nós estamos trocando um pouco as ideias sobre isso. Eu acho que a gente está... O Estado brasileiro está esfarelando.
Se você imaginar, por exemplo, um ministério desses, não é um ministério, tem 5 ministérios ali dentro. São forças antagônicas que estão loteadas ali dentro. E isso foi com Bolsonaro, com Lula, com quem for, né? Eu acho que o Fernando Henrique realmente, você tem razão, porque o Fernando Henrique, ele não foi... O Fernando Henrique chegou ao poder pelo Plano Real. Quer dizer, foi uma recompensa quanto um trabalho Sim. de reconhecimento de um trabalho técnico que ele fez. E ele era um grande intelectual, acreditava nas instituições e representava muito bem a nova república. Então ele encarnou, ele foi o momento de ouro, né, dessa nova república que hoje está se desmilinguindo, né? Então o que eu vejo assim é que o Estado está em uma fragilidade muito grande, então você tem processos de reações celulares, vamos comparar isso com a biologia, é como se você tivesse vários mutantes, várias células em processo de mutação que você não tem controle. Aparece um aqui, um Marçal ali, aparece um Milei ali, aparece um louco de um Trump ali, porque o Trump é uma coisa muito estranha. Ele adora o Putin. Como é que pode isso? O homem mais conservador dos Estados Unidos é apaixonado pelo Putin. Que também é o homem mais conservador da Rússia. Pois é. E a própria Marine Le Pen também. Então, é muito esquisito isso, né? Então, você tem hoje tantas combinações extravagantes quantas você puder imaginar. Então, se a República o problema é saber qual vai dar certo. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Se a nova República está desmilinguindo, se o Bolsonaro e Lula representam o passado, se essa reação contra o Estado também não é de duração, porque de alguma maneira está um pouco presente no seu discurso que o Estado vai ter que voltar. Se não é se as coisas não vão mais, se as coisas não terão como voltar através dessa fórmulas de composição que você estava se referindo, tem 5 ministérios dentro de um vai anulando, são forças que ficam se anulando reciprocamente. Aspásia Camargo, para onde vai o Brasil? Olha, eu sou uma otimista inveterada. Eu acho que você tá querendo um Napoleão aí, hein? Olha... Só que ele não apareceu, não. O problema é o seguinte, não se fabricam Napoleões. E também Napoleão teve os seus problemas, né? Todo Napoleão tem um Waterloo. Então vamos combinar. Né? Você vai dizer, eu tenho saudade do Getúlio? Não, eu não tenho saudade do Getúlio. Eu reconheço que ele foi um grande estadista. Mas eu não estou querendo um novo Getúlio para mim agora. Sim, mas você acha que está indo para onde, então? Porque se você não está vendo saída institucional, a liderança ainda não apareceu. Agora, ao mesmo tempo, ela não vai poder fazer muita concessão para poder quebrar as estruturas corporativas. Eu vou te dar 2 exemplos que talvez sejam fantasiosos. Mas eu acho o seguinte, nessa conjunção de mutações imprevistas, sai uma coisa boa, pode sair. Alguma coisa vai sair. O problema é que nós estamos perdendo os nossos quadros mais brilhantes estão indo embora do Brasil. Os jovens que podiam estar contribuindo para renovar o processo político, para renovar as instituições, estão indo embora. Eu estou assustada de ver que todos os meus amigos, os filhos, os netos estão indo embora para a Europa, para os Estados Unidos, para a Austrália, né? É uma coisa impressionante. Então, isso é grave, porque se nós não tivermos uma política de migração, como os Estados Unidos tiveram, para atrair pessoas para cá, de alto nível, se nós não dermos um choque na educação que nós não conseguimos dar nesses últimos 100 anos, nós vamos estar com um grave problema. Sobretudo porque o tempo trabalha contra nós. Então, nós não temos, assim, 30 anos para resolver esses assuntos. Nós vamos ter que resolver rápido. Então, minha ideia é que intelectuais como você, jovens maravilhosos e outros que estão aí... Não tão jovens mais. Podem se juntar para fazer um projeto para esse país. Mas esse projeto tem que usar agora o GPT, inteligência artificial, tudo isso, e grande capacidade de convencimento. Nós vamos ter que fazer militância, nós vamos ter que ir para a rua, nós vamos ter que ajudar, fazer grupos, escolas aí nos prédios,
como se chama, sempre tem um playground, chamar as crianças, dar aulas extras nas escolas. Eu me candidato. Você não se candidata? Eu trabalho para você, eu faço o seu programa. Vamos embora, vamos para as escolas, vamos Chega para de Napoleão. É hora de Napoleoa. Então, isso aí, você vai me dizer, populismo. Não, porque a gente não quer o poder. Eu não quero, você pode querer, mas eu não. O poder dá muito cansaço. Eu prefiro ficar de conselheiro também, igual ficar de lado, assim, dando palpite. Mas você não acha que está na hora de juntar... Que tem muita coisa boa. Eu acho que isso vai acontecer. Que a gente coisa. Vai acontecer. Eu acho que isso vai acontecer. Agora, em breve. Eu tenho a fé de que essa geração mais velha, que eu no fundo represento, ela está indo embora. Então você tem que contar com sangue novo para oxigenar esse país. Ai, querida, que tão bom conversar com você, Raspazinha. Muito bom. Bom. É azar o teu, porque eu posso continuar batendo papo com ela aqui e você, ó, vai acabar aqui, vai acabar o tempo no YouTube aqui. Então, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o ponto de vista da Aspásia Camargo, seus artigos, assim como outros estão disponíveis em nosso site. Mas aqui, deixa eu falar com franqueza, a Aspásia Camargo é tão consagrada, você vai encontrar muito mais coisa dela para muito além da Insight Inteligência. Tá? Não se restringam aos artigos da Insight Inteligência, embora os artigos dela da Insight devem ser dos melhores também. Tá? Não deixe de conferir. E sigam as redes da Inteligência e do Meio para saber de todas as nossas novidades. E é isso aí, gente. Até a próxima. Um abraço. Eu amo a inteligência. Alguma coisa, obviamente, mudou no mundo. A gente sente isso. Pessoas que normalmente jamais teriam chance de se eleger numa eleição séria, de repente se tornam líderes políticos importantes. Se alguém perguntasse a um americano, sei lá, uns 10 anos atrás, sobre a ideia de um sujeito como Donald Trump se tornar presidente, que tipo de reação vocês acham que a pessoa teria? Incredulidade, no mínimo. Se alguém perguntasse a um brasileiro, qualquer brasileiro, 10 anos atrás, ano da Copa, ano do 7-1, você acha que Jair Bolsonaro tem chance de um dia ser presidente? E, no entanto, ambos, com todas as suas limitações, com todas as dificuldades que têm de criar qualquer raciocínio complexo, são líderes de movimentos políticos importantes. São líderes populares de amplo carisma, capazes de arregimentar multidões. São líderes de movimentos radicais que rompem as normas, que apontam para um caminho autoritário, que interferem e transformam o sentido das palavras mais básicas de uma democracia. Liberdade passa a ser a liberdade do forte se impor sobre o fraco. Ditadura passa a ser a do Estado de leis. A política se torna o reforço do dissenso ao invés da busca por consenso. O que aconteceu? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida.